Família Olhos no Céu, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Um super furacão está a caminho de atingir a China, o leste da China. Alguns dias atrás foi a vez do Japão, um furacão, né, um tufão bem atípico. Lá no Oriente é chamado de tufão, mas é a mesma coisa, né? É um sistema de alta pressão, claro, né? É extremamente poderoso e ele praticamente mutilou o Japão, tá? Provocou muitos danos, estragos, muita destruição, deixou mortos, feridos, tá? Mesmo os japoneses também estando acostumados com esses fenômenos. O que aconteceu é que aquele tufão, ele praticamente passou por cima do Japão, tá? Como aconteceu com esse camarada, tá? Esse monstro, que atingiu as Filipinas e agora segue rumo à China. Observe as imagens de como ficou as Filipinas, como ficou Manila, Luzon, depois da passagem desse cara. Só que esse cara ele passou apenas com uma tempestade. E esse camarada ele está ficando mais robusto, ele está ganhando força, tamanho e poder e segue rumo ao leste da China. E claro, vai se converter de tempestade tropical para furacão entre categoria 1 e categoria 2. Observem. Então observe essas imagens das Filipinas. Nas Filipinas, esse camarada ele deixou vários óbitos, tá? Vários óbitos. Nossa. Ele deixou, com uma tempestade tropical, vários óbitos, desaparecidos também, muitos deslizamentos de terra. Olha o que está acontecendo. Nós estamos vendo que estão se formando super tempestades, monstros estão provocando, estão praticamente destruindo estados, províncias, nações. Então são verdadeiras aberrações, tá? Eu utilizo esse termo, eu chamo de verdadeiros monstros, tá? São monstros atípicos, monstros incomuns. E no nosso canal de Cortes Olhos no Céu, vou deixar o link aqui nas descrições. Se alguém achar conveniente se inscrever, eu acabei de publicar, algumas horas atrás, imagens de diversos eventos naturais que estão acontecendo pelo mundo. Tá? Chuvas de grandes proporções na Venezuela, granizo extremo no México, granizo extremo na Espanha. A situação tá bizarra, tá muito bizarra. Agora vamos para mais detalhes a respeito dessa tempestade. Sem contar que eu inclusive, ontem eu anunciei a previsão de um calor infernal, insuportável. Inclusive a Austrália já está sentindo as consequências, tá, desse calor. Calor infernal. Os australianos não estão suportando tanto calor assim, tá? Então anunciei ontem no canal no Céu que nos próximos dias o bicho vai pegar aqui no Brasil também, mas na região centro-oeste, parte de São Paulo, região norte também, um calor infernal, mais de 40 graus no mês de setembro. Tempestade Yagi provoca inundações dramáticas, deslizamentos e também vítimas nas Filipinas. A tempestade tropical Yagi cruzou as Filipinas, levando reforço às chuvas de monções sazonais e provocando muitos problemas. A parte norte do arquipélago registra inundações severas, com transbordamento de rios e deslizamento de terra, quase igual na região sul aqui do Brasil, né? As autoridades confirmaram 14 óbitos até o momento. Então, ou seja, eu dei um alerta, né? Eu transmiti, repassei o alerta que a ONU deu, vamos dizer assim, né? Para essa área do Pacífico. Então, locais que são banhados por rios, etc. Locais que, inclusive, né, são muito baixos em relação ao nível do mar, e etc. Somado chuva de emoções, mais esse tipo de
de fenômeno, né, os furacões, que potencializam ainda mais a chuva de monções, porque ele canaliza toda a umidade do oceano, não é? E acaba, claro, né, despejando uma quantidade de chuva gigantesca para o continente, como no caso do Japão choveu 700 milímetros em 24 horas em algumas localidades. Tá? Então, somando tudo isso, né, o fato de locais, áreas litorâneas e também, né, locais muito baixos em relação ao nível do mar, o que acontece? O mar ele vai avançando com tudo, né, juntamente com os chuvas de monções, furacões, e inunda tudo, cara. Inunda tudo. Ali é rota de tufões. Tá? Então, assim, nós estamos vendo, né, o clima provocando muitos estragos. Tá? É surreal. Eu comecei esse canal em 2018, estamos em 2024. Praticamente aumentou vezes 5 os eventos naturais. Eu precisei abrir um outro canal para poder passar as informações. Sem contar que houve tremor de terra no Brasil, na região dos lagos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui a pouco e vou reportar no canal de corte. Por isso que eu criei o canal Olhos no Céu Corte. Tá? Porque só Olhos no Céu aqui não dá conta. São muitas informações. Então essa coisa aqui, resumindo aqui para vocês, que ele vai fortalecer, teve voos cancelados, inclusive, informação do site Painel Global que faz um trabalho muito bom, voos cancelados, parece que um navio de treinamento ancorado na Baía de Manila foi atingido, né, por uma outra embarcação em razão das ondas fortes, uma ponte foi danificada e pegou fogo, obrigando 18 pessoas a abandonarem o navio. Tá? Então assim, observe a quantidade de pessoas sendo resgatadas em bote. Tá? Ali várias pessoas, crianças, né, sendo resgatadas. O povo sofrido bastante aquele também. Né? E agora Yagi ele vai virar um tufão. A tempestade tropical Yagi já se afastou do norte das Filipinas, mas vai continuar o seu trajeto em direção à China. Meus amigos, o que acontece? Essas tempestades, além de elas estarem cada vez mais poderosas, elas estão sobrevivendo muito tempo no oceano e muito tempo também em solo. Tá? Como no caso do Japão. Eu não me lembro o nome do tufão que atingiu o Japão, mas ele ficou passeando ali, ó, tranquilo, em cima do continente, cara. Não é? Ele ficou passeando tranquilo. Perdeu força, beleza, se tornou a tempestade, mas ele continua ali transitando para lá e para cá, de boa. Como esse cara aí. Eu vou mostrar para vocês a lentidão dessa tempestade, né? A duração. Então, os ventos máximos devem se intensificar chegando a 185 km por hora na sexta-feira, dia 6, quando Yagi estará perto da província insular de Hainan como um tufão. A tormenta vai tocar o solo na China no final de semana. Trajeto camarada, ele atravessou aqui as Filipinas e agora segue rumo ao leste da China. Né? Estou aqui diante, inclusive, também do The New York Times, mostrando a rota de Yagi. Começou como uma tempestade, atravessou ali o norte das Filipinas, observe essa linha, uma Tropical Storm Yagi. Ele vai seguindo, quinta-feira, sexta, sábado, ele já vai estar ali atingindo o leste da China. Então até domingo, vai ficar entre sábado e domingo, impactando dentro do território da China, no leste da China. E provocando destruição. Né? Então a China que se prepare, porque ele vai impactar a China como um furacão. Tá? Já provocou estragos nas Filipinas, chegando na China, vai provocar rajadas de vento extremamente poderosas. Inclusive, eu estou aqui diante do vento Sky, então eu fiquei assustado com o poder de Yagi. Ele deve chegar como categoria 1 ou 2 na costa da China. Então aqui fazendo a simulação, observem como ele se move de forma bem lenta até a costa da China. Observem. Praticamente ele fica estacionado. Preste bem atenção. Isso avançando de 3 horas. Ele faz um movimento em zigue-zague. Ele vai zigue-zagueando, o trajeto zigue-zagueando até o leste da China. E observem que ele vai se fortalecendo.
Então observe, em 150 ele vai aumentando cada vez mais, 180, 187, 191 km por hora. Então a raios de vento vão aumentando, 190, conforme vai se aproximando da costa da China, costa sudeste, né? Costa sudeste da China. Caramba, está mais no seu centro, chegou a bater 200 por hora, 227 km por hora. Então os ventos na costa da China, isso vai provocar um avanço do mar. Tá? Então vemos ventos de até 120, cara. Caramba, hein? Olha só, vão ter locais da China, observem, e vão sofrer já de vento de 140 km por hora. E sem contar a quantidade de chuva, que vai ser aí gigantesca no leste da China. Tá? Observe o tamanho dessa coisa. Tá? Quantidade de chuva gigantesca. Observe no leste da China. Isso até no dia 6. Vai dar problema lá na China. Assim como deu no Japão, que esse furacão ele é muito grande, muito assim. Ele deve ser uma categoria 1 ou 2. Tá? E aí, por fim, ele vai começar, né, conforme ele entra no território da China, ele vai enfraquecer. Tá? Vai enfraquecendo, então entre o dia 8, né, que a China vai poder respirar. É isso. É isso. Existe um outro sistema de baixa pressão, inclusive, deve ser um outro se formando, olha, com 1000 hectopascais, já no sul do Japão. É isso aí, meus amigos. A situação não está nada boa. Não está nada boa. No deserto Saara, eu fiz uma live sobre isso, tá? Uma live sobre isso. Vai ter uma quantidade de chuva de 1000% no deserto Saara. O Brasil vai arder igual inferno. No caso da Ásia, furacão e chuva em excesso, não é? Aí daqui a pouco, no Brasil, entra período de laninha, chuvas torrenciais de grande volume, influenciando aqui nosso sistema de chuva também. É isso, o planeta está completamente descontrolado, né? É que eu digo para vocês, eu sou bem claro, tá? Mas é que eu falo para vocês, né? Tá muito na cara que nós, meros mortais, estamos sendo retirados da face da Terra. Até mais, até a próxima. Tchau.